E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, neste domingo à noite. Estava esperando aí terminar o jogo do Sport contra o Internacional em Porto Alegre. Vitória do Inter por 2-0. O empate aí podia ter sido bom para o Santos, né? Porque o Internacional ficaria com 33 pontos e o Santos poderia ultrapassar o time gaúcho. Coisa que pode acontecer em relação ao Atlético Mineiro, porque o Atlético perdeu ontem para o Corinthians em São Paulo por 1-0. Estacionou nos 33 pontos e o Santos tem 31. Se o Santos vencer nesta segunda-feira, o Vitória, ele vai a 34 pontos. Se por um acaso o Internacional não tivesse vencido o Sport, tivesse empatado, estaria nesse momento com 33 e o Santos poderia ocupar a 14ª colocação do campeonato. O interessante também nessa rodada foi que o Ceará perdeu em casa para o Botafogo por 2-0. 2-0. E com esse resultado, o time cearense ficou nos 35 pontos. O Santos ganhando vai a 34. Fica a 1 ponto do Ceará. O duro foi ter perdido para o Ceará, né? Esse foi o jogo complicado, né? Foi o ponto fora da curva do trabalho do Vojvoda, aqueles 3-0, né? Era pelo menos para ter empatado, se o Santos poderia ter hoje 32 pontos e o Ceará estaria hoje com 33. Quer dizer, vencendo amanhã, o Santos estaria ocupando nesse momento a 13ª colocação. O Grêmio está apanhando nesse momento para o Bahia por 2-0, está parando com 35 pontos. Repito, se o Santos ganhar, vai a 31. O mais importante, gente, é o seguinte, é a gente começar, é um passo de cada vez, vamos devagarzinho, vamos tentar ganhar do Vitória, o Santos não consegue embalar no campeonato, quando a gente acha que vai engrenar, não engrena. Então vamos pensar em sair dessa maldita zona da confusão. É isso que o Santos tem que fazer. Então, eu estou empolgado aqui também, eu sei que vocês se empolgam aí do lado de vocês também. Ah, se ganhar, estamos fazendo conta aqui, eu também estou fazendo. De repente pode bater uma Sul-Americana. Claro que pode. Claro que pode. E se de repente acontecer um G8 no Campeonato Brasileiro, para Libertadores, pode dar também. Mas tudo tem que ser alcançado por etapas. Um passo de cada vez. O negócio é ganhar do Vitória amanhã. Perdão, nessa segunda-feira. Não tem conversa. Não tem conversa. Tem que ganhar do Vitória. Não tem conversa. Depois o próximo jogo é contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O Botafogo tá brigando, tá lá em cima. Deixa eu ver aqui, buscar a classificação. O Botafogo tá na 5ª colocação, tá a 6 pontos do Mirassol. Então o Botafogo tá brigando ainda por uma vaga no G4 e no direto para a fase de grupos da Libertadores. Agora, o Santos tem condição de ganhar, tem condição de empatar, pode perder também. Mas, gente, é pensar etapa por etapa. O nosso pensamento tem que ser o jogo dessa segunda-feira. O jogo dessa segunda-feira, infelizmente, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Entendeu? Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar, eu vou trocar uma ideia com vocês aqui, gente. Eu separei aqui, vou abrir aqui a aba de comentários e vou selecionar aqui alguns comentários de vocês para a gente trocar uma ideia, para eu conversar um pouquinho com vocês. Vou fazer isso aqui também nesse vídeo, tá? Mas antes, não se esquecem, se inscreve aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, vocês sabem que eu preciso disso. Esse canal precisa disso, tá bom? Pessoal, é o seguinte, o time deve ser aquele que eu falei, tá? Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e Escobar. Arão, Zé Rafael, Barreal na direita, Guilherme mais para a esquerda, o Roleiser flutuando e o Lautaro Dias lá de centroavante. Esse deve ser o time. Então o time ficando com 2 linhas de 4 atrás, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e Escobar, uma outra linha de 4, Barreal, Arão, Zé Rafael e Guilherme, o Roleiser circulando, tendo liberdade de movimentação e mais lá na frente o Lautaro Dias fazendo o primeiro combate na saída de bola do time adversário. Qualquer outra escalação que não seja essa, para mim vai ser surpresa. Por quê? Porque o Schmidt está suspenso, não vai jogar. Aí tem gente falando, pode entrar o Bom Tempo, pode entrar o Vitor Hugo. Gente, esses dois jogadores, o Vitor Hugo, por exemplo, jogou um pedaço de um jogo, do jogo passado do Santos contra o Corinthians. Estava vindo de lesão. O Bom Tempo entrou nessa mesma partida, não entrou bem. Entrou fora de ritmo, completamente. Completamente fora de ritmo. Então eu não acredito que o Vojvoda vá fazer a inclusão de um desses jogadores e recuar o Zé Rafael para volante.
para a cabeça mais de área, maneira de falar, né? O cara que fica lá atrás. Pode ser até cabeça de área, tudo bem. Não acredito, porque aí ele vai mexer em duas posições. Ele perdeu o Schmidt e vai colocar nessa posição o Zé Rafael mexendo na posição dele. Então ele mexeria em duas posições. Então eu não acredito que ele vai fazer isso. Acho que ele vai manter o Arão como volante, o Rincon está machucado, não vai ser relacionado pro jogo pelo que eu apurei. Então o único volante de ofício mesmo que o Santos tem é o Arão. Ah, poderia colocar um menino lá, o Ian, mas não jogou ainda, gente. Como é um jogo desse importante, você precisa vencer. A bola pode queimar no pé de um moleque desse. Ah, senhor Mano, mas é a molecada, tem que dar chance. Eu concordo, mas não no jogo desse. Se ele fosse um extra série, um jogador fora de série, tudo bem, você bota pra jogar. É o caso do Robinho, por exemplo. Eu gosto do Robinho. Eu gosto. É mais jovem do que o Ian, tem menos experiência de campo, de jogo do que o Ian, mas ele é um cara que você nota que ele é diferenciado. Então esses caras diferenciados você põe para jogar. E eu espero que o Vojvoda, quando tiver a oportunidade, seja lá qual o motivo que ocorrer, ele coloque rapidamente o Robinho em campo e não o Cavalheiro, e não o Bilal. Vamos dar chance para esse menino. Aliás, o Bilal, hein? Vou dizer uma coisa para vocês, hein? O cara tá sempre, tá parecendo um Nijai da vida aí. Quero saber quem é que mapeou esse jogador. Tomara que eu queime a língua. E ele venha jogar super bem. Mas até agora, pelo que eu apurei, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, o desempenho dele nos treinos é bem baixinho. E quando ele entrou, contra quem que ele entrou mesmo? Eu não lembro. Teve um jogo que ele entrou. Acho que foi contra o Bragantino. Exato, foi contra o Bragantino. Não mostrou nada demais. Então, gente, para repetir, a escalação do Santos, para mim, pelo que eu apurei e pelo que eu também acho que deve ser: Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez, Escobar, Arão, Zé Rafael, Barreal, Guilherme, Roleiser, com liberdade de flutuação, e o Lautaro Dias. Quarto jogo, falei para vocês na sexta-feira, vale a pena reprisar hoje, o gaúcho Rafael Rodrigo Klein. Ele apitou 3 jogos do Santos nesse campeonato. Nenhuma vitória, todos fora de casa. Derrotas para o Vasco, 2-1, primeira rodada, e Bahia 2-0, e o empate 2-2 com o Sport em Recife. Tá? Naquele jogo ele expulsou incorretamente o Rincon, vocês se lembram disso. Tá? É a primeira vez que o Klein vai trabalhar no jogo do Santos na Vila Belmiro, ou o Santos como mandante. Agora, o perigo está no Emerson Almeida Ferreira. Vai ser o VAR. Ele foi o VAR do jogo Santos e Fluminense. Vocês lembram? Aquele gol do Tiquinho? Ele anulou. Ele chamou lá o árbitro da partida, que eu não me lembro quem que era. E o árbitro acabou anulando o gol com base acabou, não chamou não, né? Só avisou, impedido. Mas aquele impedimento, um petelinho, mas tudo bem, vai. Vamos deixar isso quieto pra lá. Mas é isso aí pra lá, deixa isso quieto. Deixa isso pra lá. Emerson Almeida Ferreira vai ser o cara do VAR, ok? Gente, eu estava até vendo uma matéria no Diário do Peixe, eles estavam dizendo o seguinte: o Santos melhora, a Vila melhorou o aproveitamento da Vila Belmiro com o Vojvoda, a Vila volta a ser um alçapão, volta a ser um aliado do Santos. Não é que a Vila volta a ser um aliado, é aquilo que eu sempre falei para vocês: estádio não ganha jogo, torcida não ganha jogo, ajuda em muitos momentos a melhorar o desempenho do time, mas não ganha jogo, não entra em campo. O que ganha jogo é time bom. Por que o Santos está com desempenho melhor agora na Vila Belmiro? Porque ele tem um time bom. Por que o time passou a ser bom? Porque o técnico é bom. Só por isso. Com o Vojvoda, na Vila Belmiro, o Santos fez 3 jogos. Venceu 2 e empatou 1. Não, 4 jogos. 4 jogos. Ele venceu 1-0 o São Paulo, 3-1 o Corinthians e empatou 0-0 com o Fluminense e 1-1 com o Grêmio. Marcou 5 gols, sofreu 2. Tem um saldo positivo de 3. Um aproveitamento de 50%. O aproveitamento antes do Vojvoda era um aproveitamento de 41%. 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Jogava na Vila Belmiro, do mesmo jeito. Ou jogava como mandante, como chegou a jogar no Morumbi e perdeu para o Vasco. Empatou no Allianz Parque com o Ceará, 0-0. O Santos disputou 6 pontos com o Ceará, gente. Ganhou 1. Perdeu em Fortaleza e empatou no Allianz, em São Paulo. Por quê? Porque o time é ruim. Era ruim. Por quê? Porque o técnico era ruim. Não conseguia tirar do time, explorar do time as qualidades, as virtudes dos jogadores. Coisa que o Vojvoda consegue fazer. Então, quer dizer, não é que a Vila Belmiro volta a ser um aliado do Santos. Nada disso. O aliado do Santos é ele mesmo.
É o desempenho dos jogadores. É o treinador que consegue extrair do jogador o que ele tem de bom. Cerca de 7 mil ingressos foram vendidos até esse momento. Cerca de 7 mil ingressos vendidos até esse momento. A previsão do tempo não é de chuva para amanhã na Vila. Não é de chuva, pelo que eu vi aqui da internet, tá? Nos sites especializados. Então tomara que bata aí as 11 mil pessoas, porque aquilo que eu falei, não ganha jogo, mas ajuda lá dentro a motivar os jogadores. O próprio técnico Vojvoda falou que a chegada do CT até a Vila Belmiro, naquele corredor de fogo, foi uma coisa que contagiou demais os atletas. Muita gente não tinha visto aquilo. O Roleiser nunca tinha passado por aquilo. O Barreal nunca tinha passado por aquilo. O Arão nunca tinha visto aquilo. O Frias. Muita gente não viveu aquilo. O Igor Vinícius não viu. Não sabia do Lautaro. Né? Então, quer dizer, é importante. Isso mexe com o jogador. Mas isso tem uma limitação. Dali para frente é com o atleta no campo. Não adianta nada. A bola chega no pé dele, ele fura. Não adianta nada. Não faz o gol. Não adianta nada, entendeu? Mas é importante a presença do torcedor, porque ele pode contaminar positivamente os atletas em campo. Mas se os atletas em campo não conseguem render, o torcedor na arquibancada murcha. Entendeu? Então depende muito mais do campo do que da arquibancada. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Eu anotei aqui. Vitória, hein? Lembrando uma vez mais, o pior aproveitamento deste Campeonato Brasileiro como visitante. Só 12%. Nenhum triunfo, não ganhou de ninguém fora de casa o Vitória. 0 vitória, tá? A campanha com 9 gols marcados fora de casa e 29 gols sofridos. Um saldo negativo de 20 gols. Não dá, né? Então, vamos imaginar que o Santos vai conseguir fazer um bom jogo, pelo menos. E fazendo um bom jogo, a chance de ganhar é grande. Gente, como eu falei, vamos conversar um pouquinho? Estou vendo aqui a mensagem do Alisson Silva. Vitória ainda não venceu fora de casa. Meu medo é esse. O Santos adora isso. Alisson, você tem razão. O Santos adora aprontar quando a gente menos espera que isso possa acontecer. Cristiano Kisaki, Sormani, você precisa fazer uma entrevista exclusiva com o Vojvoda no seu canal, seria top. O Cristiano, é o seguinte, cara, eu faço entrevista assim, eu lembro de ter feito uma com o Leão, eu não me lembro mais de outras entrevistas. O perfil desse canal é esse aqui, é de comentar, entendeu? Eu não vou sair daqui de São Paulo, onde eu moro, e vou para Santos fazer uma entrevista com o Vojvoda. Se de repente ele vier aqui em São Paulo e encaixar, eu faço, cara. Cara, eu faço. Eu tô muito cansado, velho. Tô muito cansado. Eu não trabalho mais de final de semana. Recebi já vários convites, graças a Deus. Ainda tenho o carinho de muitos companheiros na imprensa para trabalhar em outros lugares, comentar jogo de final de semana. Não vou, cara. Não quero mais. Não quero. Chega, não quero. Meu trabalho é lá na Placar, de segunda a sexta, das 11 até meio-dia e meia, fazendo o programa. E de resto, acabou, cara. Acabou. Não gosto de ir para São Paulo também, não gosto. Então, a ideia sua é muito bacana, Cristiano, muito bacana, mas não faz parte do perfil desse canal. Não é que de repente a gente consegue, cai no colo, a gente faz entrevista. Agora, ir até Santos, não vou, cara. Não vou mesmo. Lamento te decepcionar e a outros que gostariam que eu fizesse isso. Marcelo Teixeira, na época, eu conversava com ele, cansou de me convidar, vem para cá, vamos almoçar, vamos conversar, etc e tal. Eu poderia ter ido para lá, conversado com ele, feito entrevista, mas eu não fui, cara. Eu não tenho mais idade para isso, cara. Não tenho mais idade para isso. Meu negócio é ficar aqui no meu pedacinho, tá? Vendo jogos, comentando, trocando uma ideia com vocês depois. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, o Zé Mário está dizendo, esse jogo contra o Vitória é tão importante como o clássico contra o Corinthians. Tem que encarar esse jogo como uma final. Exatamente isso. Não adianta nada entrar com aquele espírito de faca nos dentes, sangue nos olhos contra o Corinthians e contra o Vitória, achar que o gol vai sair a qualquer momento. Porque se isso acontecer, meu companheiro, o Santos pode ser surpreendido. Você tem razão, Zé Mário. O Paulo Alberto está dizendo, o professor Vojvoda é um monstro como técnico. Concordo. E vou contar uma coisa para você, o Paulo. Dentro da Vila Belmiro, eu já contei para você, uma pessoa importante, eu não vou dizer o nome dela para não queimar, tá?
Ela falou para mim, olha, o Vojvoda é um caixinha 2.0. Eu falei, o quê? Pois é, essa é a mentalidade de quem dirige o Santos no momento. Aí o Chigobs, é o que está escrito aqui, Chigobs. Concordo com você, senhor Mário, uma vergonha marcar esse jogo para um horário tão tarde, em plena segunda-feira, sendo que a maioria precisa acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Isso aí poderia ter sido resolvido pelo Marcelo Teixeira. Mas ele cruza os braços e não faz absolutamente nada. Mas vamos dizer, vai, a contratação do Vojvoda foi maravilhosa, vai, foi maravilhosa. O Moisés Rodrigues, Sormani, esse Marcelo Teixeira é um Pinóquio da vida. O Pinóquio é bom. Ai, santo Deus do céu. O Búfalo Morelos, é bom esse aqui, esse nickname aqui. Valeu, senhor Mani. Quando vejo seus vídeos, me sinto na companhia dos meus avós, que não pude conviver muito. Vieram a falecer quando eu ainda era pequeno. Obrigado pelo seu trabalho aqui no YouTube, focado sempre no Santos. Valeu, Búfalo Morelos, bacana. Que bom que eu provoque em você esse sentimento tão bacana, que você possa, através de mim, relembrar dos seus avós. Bacana, eu fico muito feliz com isso. O Divson Ville, acho que é Divson Ville, acho que é isso. Esse Teixeira é um safado, está destruindo o Santos. Um safado não acho que ele seja, entendeu? Não, isso não é. Ele é ruim, entendeu? Ele é santista como nós somos. Ele é santista, mas que ele é ruim. É ruim. Eu não acho que ele faça aquele que é do mal do Santos, entendeu? Mas ele pensa nele também, no Santos. Essa história do estatuto, vamos continuar falando sobre isso, hein, gente? Não se esquecem, vou continuar falando sobre isso. Tem uma gravação do Celso Pires, não, do Fernando Acauí, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, dizendo, e eu vou mostrar, vou botar no ar aqui no canal, dizendo que o associado não vai votar individualmente, separadamente os tópicos, vai ter que ser em bloco. Somos contra isso. E se isso de fato acontecer, vamos votar não ao novo estatuto, hein? Vamos votar não ao novo estatuto. Vamos ver aqui. Aqui, tá. O Humberto Magrioli, acho que é isso. Tamo junto, senhor Mani. Adoro seus comentários sobre o nosso Peixão. Eu e meu irmão mais novo estamos sempre na Vila Belmiro, torcendo pelo nosso Santos. Não vai ser diferente com vitória. Todo jogo agora é uma final. Tamo junto. É isso aí. Humberto, é isso aí, velho. Sempre seu irmão. Um abração. Se vocês puderem, vão à Vila Belmiro nessa segunda-feira. O Santos precisa. Especialmente para fazer dinheiro, porque o Santos precisa de dinheiro. Bilheteria é muito importante. O Anderson Araújo está dizendo, cara, nunca vi um esportista desanimado igual o Sormani. Não sei porquê. Eu tenho o pé no chão. Só isso. Eu não sou desanimado, eu sou realista, entendeu? Vamos ver mais aqui. Aqui, né? O Márcio Lira está dizendo, a CBF acha que as pessoas ganham dinheiro fácil como eles. Segunda-feira não é dia de jogo, ainda mais às 9h30 da noite. E o Marcelo Teixeira não fala nada. Não podia antecipar esse jogo para as 8 horas? Tem dó, né, gente? O Oswaldo Albino Cardoso. Santos tem que jogar com sangue nos olhos, igual fez contra o Corinthians. Exatamente. Todo jogo tem que ser... O Santos tem que entrar em campo, nos jogos, olhando e vendo o adversário como se fosse o Corinthians. É assim que ele tem que jogar até o final do campeonato. Na Vila Belmiro. Porque quando joga fora, se ele vê o uniforme do Corinthians, ele treme. Vai, deixa isso pra lá, vai. Vou falar de outra coisa. Milton Strauss. Até quem assiste pela TV é complicado. Falta representação na CBF. Vimos isso nos episódios dos roubos de arbitragem. Eu não lembro de roubo de arbitragem, aquele que se refere. Não sei se você está se referindo ao Edilson Pereira Carvalho. Edilson Pereira Carvalho, exatamente. Quando o Santos bate o Corinthians na Vila por 4-2, esse jogo foi remarcado sem necessidade nenhuma, porque o objetivo era fazer o Corinthians vencer e o Corinthians não venceu. E aí na volta o Corinthians ganhou por 3-2. Foi um absurdo aquilo lá, um absurdo. Tá? O Demis Leandro
Da Silva está dizendo a mesma coisa, entendeu? O Santos tem que jogar como jogou contra o Corinthians. Não tem jeito, tem que ser desse jeito. Se não pode cochilar, ele está dizendo. Tem que corrigir as falhas na bola aérea, urgentemente. Para cima, Santos? Exatamente. Corrigir a bola aérea. O Carlinhos vai jogar no lugar do Kaiser, ao que tudo indica. O centroavante tinha 1,92 m. O Santos precisa tomar cuidado com isso. O Edson Aparecido Rufino também está falando a mesma coisa. Tem que jogar igual jogou contra o Corinthians. Com foco, postura, jogar para ganhar. Perfeito, perfeito. Paulo Neto, se ficarmos preocupados com o árbitro X ou não, estamos perdidos. Temos que ser maiores. Não é questão, viu, Paulo, de ficar preocupado. Gente, a arbitragem é uma preocupação. É uma preocupação. Tem que preocupar. Porque, por exemplo, vocês viram o jogo do Palmeiras nesse domingo contra o Flamengo no Rio? Pô, teve um pênalti escandaloso pro Palmeiras no começo do jogo. E se marca aquele pênalti, o Palmeiras faz 1-0, o jogo é outro. O Palmeiras perdeu por 3-2. Então a gente tem que olhar, precisa tomar cuidado. A arbitragem é ruim, ela interfere no resultado de uma partida. Tem que olhar. A gente tem que pensar nisso. Tem que ser grande? Tem. Mas os grandes também perdem, prejudicados pela arbitragem. Para mim, foi o caso do Palmeiras nesse jogo, desse domingo, contra o Flamengo no Rio de Janeiro. E a torcida na Vila Belmiro ajuda a pressionar a arbitragem. E a arbitragem pressionada, ela fica insegura. E insegura, e está atuando numa jogada de dúvida, ela pode, de repente, decidir a favor do time da casa, por causa da pressão. Isso é normal. Normal. Foi feito uma vez um estudo na Universidade de Cambridge ou Oxford, na Inglaterra, não me lembro. 6 árbitros apitaram, acho que 30 jogos da Premier League. Tá? Apitaram, não no jogo mesmo. Eles viram o lance, o jogo, só com fone de ouvido, ouvindo o barulho da torcida. E fizeram lá as anotações. Aí eles foram lá e o pessoal da universidade anotou tudo que eles fizeram. 6 meses depois, esses mesmos árbitros voltaram a apitar essas partidas, essas mesmas 30 partidas, sem o barulho da torcida, no mudo. Eles mudaram muitas decisões, porque não tinha o barulho da torcida. Entendeu? Faz diferença. Faz diferença. Mas eu volto a dizer, o que faz diferença mesmo é time bom. Isso faz diferença. Aí o Silas Silva está dizendo, torcedor que ama o Santos está na capital e Grande São Paulo. Não, Silas, a maioria está em São Paulo e na Grande São Paulo. Tem torcedor do Santos que gosta do Santos em Santos? Claro que tem. Óbvio que tem. Não tem a menor dúvida. É pouco. Poderia ser mais. Eu sempre falo, aplaudo em pé aqueles que estão sempre na Vila Belmiro. Mas vai, aqueles que podem ir e não vão. Quem mais aqui? O Adir Chiquileiro. Senhor Sormani, em vez de o senhor só criticar, não seria melhor incentivar a torcida a ir ao estádio? Mas eu acho que eu faço isso. Entendeu? Eu só critico o horário do jogo. E critico também, vamos dizer que ele tem razão, o fato que eu reclamo na parte da torcida do Santos. Eu não estou criticando, eu estou tentando mexer, despertar. Entendeu? Tirar do conforto o torcedor de Santos para ir ao estádio. Santos é uma cidade, é um ovo, gente. Uma cidade desse tamanhinho. Então não tem problema o jogo ser às 9h30, para quem mora lá. Meia-noite o cara está em casa. Não tem problema. Agora dura para quem mora em São Paulo. Mas eu tenho que ficar cobrando do torcedor do Santos, de Santos, que vá à Vila Belmiro. O Santos precisa dele. Não tem cabimento, gente. Uma cidade de 500, quase 600 mil habitantes, num estádio de 13 mil pessoas, não consegui lotar. Não tem cabimento. É isso que eu estou falando. Entendeu? Mas fica aqui o registro do Adir. Vamos ver mais um aqui? O Cláudio Gregório está dizendo, como se em São Paulo os torcedores iriam a todo o jogo do Santos. Olha, Cláudio, o jogo contra o Novo Horizontino no ano passado, o Bragantino no ano passado, esse ano contra o Ceará, contra o Juventude, contra o Vasco, gente, o que teve menos público foi contra o Ceará, teve 37 mil pessoas. Já pensou se o Santos jogasse sempre para 37 mil pessoas? O Santos arrecadaria muito mais. E seria muito mais atraente para a própria televisão que mostra o jogo, mostrar uma partida com a arquibancada lotada. Deixa eu contar para vocês. Quando eu trabalhava no Sport TV,
isso na década de 1990, eu comentava jogo de basquete, tá? Fiquei muito tempo na minha vida comentando jogo de basquete. Então, a gente transmitia os jogos do Campeonato Brasileiro, o NBB, que existe até hoje. Naquela época, era tudo muito incipiente, estava começando. Então, os ginásios não lotavam. O que a gente fazia? A gente não deixava, a gente do Sport TV, as pessoas sentarem na arquibancada embaixo da câmera da televisão. Pedia para todo mundo sentar em frente à câmera da televisão para dar a impressão que o ginásio estava lotado. Para embalar melhor o produto. Hoje em dia não precisa mais. Graças a Deus, o basquete está indo muito bem aqui, o nosso campeonato, o NBB, que continua sendo transmitido aí pelo Sport TV, pelo GE também passa alguns jogos. Não sei se mais alguém está passando também. Mas era assim, gente. Era assim. Estádio lotado é mais bonito, cara. Você vê a Premier League, a embalagem, estádio lotado, grama perfeita, tudo bonitinho. Pô, é lindo, cara. A embalagem conta muito. Você dá um presente, se o cara pega uma embalagem bonita, opa! Claro que interessa o que está lá dentro, mas a embalagem tem que ser bonita. Entendeu? Tem que ser bonita. Vamos ver mais aqui. Tô aí já com 26 minutos, só mais uma, tá bom? Vamos ver aqui. Todo mundo falando basicamente o horário do jogo. Não vou ler esse aqui para encerrar, não. Não quero encerrar com isso aí, não. Tá, o Jorge, 2552, está dizendo que anteontem, dia 17, o Santos tinha 54.399 sócios torcedores. Já chegou a ser de quase 73 mil. Tá? Então, Santos, se você começar a ganhar, se você se aprumar e começar a reagir e o Neymar voltar em grande estilo, mais pra frente, eu acho que a tendência é voltar a aumentar o número de sócios torcedores. Mas, pessoal, é isso aí, tá? Não se esqueçam, hein? Depois do jogo dessa segunda-feira entre Santos e Vitória, na Vila Belmiro, tem vídeo aqui no meu canal. E eu conto com vocês. Até mais.